Olá, boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo mais uma vez. Os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo aqui, para aqueles irmãos, né, que ainda não entenderam a verdade, né? Caso os irmãos estiverem chegando nesse link aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, meus irmãos. Hoje vamos abrir mais uma live aqui, fazer um vídeo aqui, explicar um pouquinho do que está por vir nesses últimos dias. Eu quero agradecer desde já a todos os irmãos que estiver participando aí. Não estou enxergando o chat aqui hoje, que eu mudei o sistema aqui para iniciar esse vídeo. Mas enfim, desde já os irmãos que ainda não entenderam a verdade, né? Esses dias atrás eu estava conversando com um colega meu que sempre... Eu vejo ele quase todo dia praticamente. E por incrível que pareça, né, muitos irmãos ainda que entram no judaísmo, no hebraico, há mais de 14 anos atrás já, fazendo 14 anos. E esses irmãos ainda não acordaram, né? E infelizmente eles viraram os cães da web agora, né? Tem os pastores, né, que são os líderes religiosos, os padres, os pastores, todos os líderes de religião. E agora tem esses líderes, os cães da web, que há mais de 14 anos já se completando, eles ainda continuam falando que o nosso Messias era judeu, que aquele povo dos judeus, os Yahudins, são um povo santo, um povo que o nosso Pai escolheu. E os irmãos já conhecem toda essa história aí, mas eu estava vendo esses dias, conversando todos os dias um pouquinho com esse colega meu, e por incrível que pareça, ainda muitos irmãos estão presos ainda nesse tal do hebraico aí, uma língua maldita, né? Que nós costumamos de falar, a língua hebraica foi a língua que o diabo escolheu. Uma língua para falar com o povo dele, Moisés, começando lá, desde os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, até chegar no tão todo-poderoso, né? O Deus do deserto lá, o Moisés, o Deus, o cajado da serpente, né? Então, meus irmãos, hoje o título é Da Grande Tribulação. Será que ainda há esperança? Né? Então, muitos irmãos que estão chegando agora têm algumas dúvidas a respeito desses assuntos. Já foi falado, muitos irmãos já falou sobre esse tema, mas vamos reforçar mais uma vez aqui e vamos falar um pouquinho sobre se ainda haverá esperança, né, na grande tribulação. Então, meus irmãos, vocês veem que o nosso Pai é tão, assim, bondoso, né? Eu lembro aquela época que o Messias estava, que o jovem rico lá, que não queria se desapegar das coisas desse mundo, né, que ele tinha conquistado. E o Messias fala, por que me chamas bom, né? Bom é só um. Bom é só o Pai que está no céu. E então vocês veem, meus irmãos, que ainda o nosso Pai ele é tão bom, né, que nem o Messias falou, que ainda vai ter esperança para vocês aí, os irmãos que ainda ouviu de certa forma a verdade, mas não acreditou, não deu crédito. E que nem o apóstolo Paulo disse nas suas cartas, né? É por isso que o nosso Pai permitirá a operação do erro. Qual a operação do erro? A farsa que os demônios vão criar para a vinda dele, do anticristo, conhecido como Azazel, a besta 666. Então, aí o apóstolo Paulo fala, é por isso que o nosso Pai permitirá a operação do erro. Porque eles rejeitaram a verdade, não acreditou nas coisas que nós já vem falando aí desde 2010 para cá, né? Atingindo todos os irmãos. Então é por isso que o nosso Pai vai permitir que as pessoas acreditam na mentira, nas farsas dos demônios, dos anjos caídos. Porque o nosso Pai, ele é longânimo, né? Que nem fala a Escritura. Então ele é tão longânimo, ele tem tanta paciência com seus filhos aqui na Terra, que ele, olha, ele é muito misericordioso. Não tem palavras para
descrever a bondade, né, e a, a paciência que o nosso Pai tem, né? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas, infelizmente, a maioria vai se perder. Então, meus irmãos, vocês estão assistindo agora esse vídeo. Às vezes você caiu nesse vídeo de paraquedas aqui, ainda não conhece a verdade, ainda frequenta alguma instituição religiosa. Convido você para assistir um pouquinho desse vídeo. Outros demais vídeos que vai estar aí no QR Code, na descrição do vídeo. Esse QR Code também que está na tela, vocês podem linkar ele. Tem lá mais de 200 vídeos de que tudo foi aquilo que foi falado desde 2010 até agora. E muitos outros irmãos estão falando a mesma língua, né? Então, ainda haverá esperança para esses irmãos, né? Os irmãos que, vamos dizer, hoje nós, nos 4 cantos da terra, a verdade chegou, né? Um pouquinho, cada irmão faz um pouquinho, joga uma semente aqui, joga uma semente ali, e a verdade chegou. Em todas as cidades, pelo menos um tem, em todas as cidades do mundo, vamos dizer assim, né? Então, eles estão rejeitando agora. Eu sei que às vezes as pessoas ouvem, né? Que quando a gente fala que o nome de Jesus Cristo é o nome da própria besta do Apocalipse, às vezes as pessoas acham absurdo, né? Porque não tem conhecimento. Ela não buscou o conhecimento. E aí quando ela vê algum dos irmãos, alguns de nós falando que o nome Jesus Cristo, original, né? Eu falo o nome original em latim, que é Jesus Christi Filii Dei, Jesus Cristo, Filho de Deus. Calcule. Vocês não aprenderam na escola a calcular os números romanos? Então, foi para isso. Você não vai ter desculpa que você não sabia. Você ouviu a verdade, é que nem o apóstolo Paulo falou, e rejeitou. E Jesus Christi Filii Dei, vocês vão somar em números, aqueles algarismos romanos e transformar em números, e vocês vão chegar na conclusão. 666. É absurdo? É novidade para você? É loucura? O Messias disse. Vocês que seguiram-me, né? Vocês todos que me seguiram, vocês também vão ser perseguidos. Vocês também vão ser taxados de maluco, taxados de louco. Vocês vão ser odiados. Você vê que muitas pessoas, muitos dos irmãos, têm passado um bocado, né? Principalmente aquelas pessoas mais próximas, até mesmo os próprios familiares. Tem pessoas que querem ver a gente, quer ver o demônio, o diabo, mas não quer ver a gente. Então, meus irmãos, vocês que estão chegando agora, vocês ainda têm alguma dúvida sobre dos assuntos, dos temas que a gente vem falando desde 2010? Quando eu falo que a gente vem falando dos irmãos, não falo eu. Eu não comecei em 2010, eu vim de 2014 para cá. Mas os irmãos, o corpo do Messias, a palavra é uma só. Então, desde 2010 para cá, vem anunciando o reino dos céus, a verdade genuína das Escrituras. Né? Muitas pessoas ainda não entenderam também, insistem que lá em Apocalipse 11, quando diz que as 2 testemunhas, elas iam vir no tempo do fim, como menciona o Apocalipse também, que então eu vi um anjo que tinha um evangelho eterno para pregar a todas as nações. Então, meus irmãos, elas estão aí. A verdade está nos 4 cantos da terra. Se você ainda está chegando agora, chegou um mês atrás, ainda vai se achegar, pega esse alimento, pega o pão da vida. Mesmo que não for nesse vídeo, for outras pessoas que falaram para vocês a verdade, analisa, tenha humildade. Para que vocês, depois daquele grande dia, no ouvido do nosso Pai, não de nós, mas no ouvido do nosso Pai, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Está escrito, mas as pessoas não querem. As pessoas preferem acreditar na mentira, no engano, nos líderes religiosos, nas religiões, mas eles não querem ouvir aqueles que o Pai enviou para trazer a verdade. Eles não querem. Eles preferem pagar para ser condenado, infelizmente. É o sistema do mundo, é o sistema. Quando as pessoas que
Vamos falar sobre um pequeno resumo aqui do ditado popular mundano, vamos dizer assim. Que as pessoas falam assim, que se conselho não fosse bom, se conselho fosse bom não se dava, vendia. Pois é. A verdade chegou para vocês, meus irmãos, gratuito, de graça. E vocês não estão dando valor. Vocês não querem. Vocês preferem pagar lá no líder religioso, na instituição religiosa, pagar para ser condenado. Em vez de ouvir a verdade, guardar, né, se alimentar, e aí multiplicar essa semente, essa verdade, gratuito, sem loucura, na tranquilidade. Mas as pessoas não querem, elas preferem pagar. É que nem o ditado popular. Se conselho fosse bom, eles vendiam. Mas os conselhos maus, os conselhos do mundo, dos anjos caídos, dos demônios, que usam os líderes religiosos, é pago. Eles cobram. Você vai na faculdade lá, aprender um monte de porcaria muitas das vezes, tá pagando. Vai no sistema religioso achando que está encontrando a verdade, tá pagando pela mentira. E a verdade genuína, conforme está escrito. O nosso Pai enviou as pessoas menosprezadas desse mundo para envergonhar aquelas que têm um título acadêmico, fez uma faculdade da maçonaria, fez esses estudos de lixo que não serve de nada aí, que o apóstolo Paulo compara. A sabedoria do nosso Pai é loucura para o mundo. Não está escrito? Ele fala que ele escolheu as pessoas menosprezadas desse mundo para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Os profetas vieram e foram rejeitados. Eles tinham que viver de um canto para o outro fugindo para não morrer. Rejeitado. Né? Passou maus lençóis, vamos dizer. O Messias e os apóstolos, a mesma coisa. E pagaram com a própria vida ainda. Porque hoje a gente pode falar a verdade, tranquilo. Mas eles pagaram com a própria vida. Então, essa verdade chegou agora nos últimos dias, meus irmãos. Analisa, tenha humildade para vocês entenderem. Tenha um pouco de humildade. Porque se vocês continuarem seguindo a mentira desse sistema que eles criaram, política, religião, tudo, todo o sistema. O mundo não é do maligno, está escrito? Então, quem governa esse mundo é o maligno. Quem cria os estudos para esse mundo é o maligno. Então, meus irmãos, analisem tudo que vocês ouviram, meus irmãos, tenham humildade. O nosso Pai está dando chance para que todo mundo seja salvo. Mas muitas pessoas, infelizmente, preferem pagar e comer um alimento estragado nas religiões. Um alimento que eles vão ter fome de novo e ainda vai perder a salvação. Então, meus irmãos, na grande tribulação, ainda haverá esperança. Por incrível que pareça, o nosso Pai é longânimo. Enviou as duas testemunhas nos últimos dias agora. Já estão aí. Os dois homens que vão ser humilhados, vão ser mortos. Semelhantemente igual o Messias, os apóstolos, os profetas. Os homens a qual o mundo não foi digno de receber eles. Porque eles deixaram a casa deles lá em cima, no reino do céu, deixaram tudo que eles tinham por amor a nós, os humanos, os seres humanos aqui na terra, para vir ensinar a verdade. E nisso custou a vida deles. E aí muitas pessoas aí ficam deixando de lado, né? O que é mais importante para ficar no engano das religiões, do sistema do mundo do maligno. Então, meus irmãos, vamos começar aqui a falar sobre ainda a esperança, né? Que foi feito um pedido, lembra? Foi feito um pedido. Se os irmãos ainda não assistiu, tem vídeo nesse canal, tem vídeo aí, os 8 pedidos das duas testemunhas que fizeram para o nosso Pai, para que assim todos os irmãos pudessem, assim, o máximo de pessoas, de irmãos possível ser salvo. Só não vai ser salvo quem realmente não quer. Então, foi o 8º pedido. Os irmãos, depois eu vou deixar na descrição do vídeo
Os 8 pedidos que as duas testemunhas fez para o nosso pai, conforme está escrito, se não fossem os eleitos, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, tudo foi mudado, né? Então, meus irmãos, vocês vão ver que deixa eu achar aqui, ó, texto. Mas vocês vão ver, meus irmãos, que as pessoas que vão as multidões, né, que fala lá em Apocalipse, que está aqui no Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Então um dos 24 anciãos me perguntou: você sabe quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Eu não sei, Senhor, respondi. O Senhor sabe. Então o anjo diz: esses são aqueles que saíram da grande tribulação, aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquiçaram no sangue do Cordeiro. É por isso que eles estão aqui diante do trono, servindo de dia e de noite. Aquele que está assentado no trono os abrigará na sua morada. Eles nunca mais terão fome nem sede. Serão totalmente protegidos do sol e do calor escaldante do meio-dia. Porque o Cordeiro que está diante do trono será o pastor deles e os guiará às fontes das águas da vida. E o nosso Pai enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Você viu, meus irmãos? Então, multidões de pessoas ainda vão ser salvas na grande tribulação. São essas pessoas que hoje, muitos irmãos no mundo inteiro estão plantando a semente, plantando a verdade na mente deles, no coração deles. Eles vão ter essa chance. Ainda vai ter esperança. Vai ser mais difícil? Muito difícil. Conforme está escrito. Se os irmãos notarem bem aqui, que eles nunca mais terão fome nem sede. Imagina, meus irmãos. Né? Imagina. Esses irmãos aí, vestidos de veste branca, que vão ser salvos, são milhares e milhares de pessoas, né? De irmãos. Vamos parar para imaginar, meus irmãos. As duas testemunhas na terra pregando a verdade, indo de um canto para o outro, os demônios tudo em carne e osso, o sol aquecendo, e não vai estar funcionando tecnologia, o sistema do Wi-Fi, da internet do Wi-Fi, só via fio, conforme foi falado. E imagine, meus irmãos, o mundo inteiro querendo matar as duas testemunhas, com aquelas acusações. O Messias passou por isso. O Messias não foi chamado de demoniado. O Messias não foi chamado pela religião dos judeus, a judaica, dos Yahudins, que ele tinha demônio no corpo. Vai se repetir, meus irmãos. O que aconteceu com o Messias vai se repetir agora no final, com esses dois últimos homens, as duas testemunhas. Então, meus irmãos, essas pessoas que muitos irmãos hoje lançaram a semente nelas, elas vão ter lembrança do que elas ouviram, do que elas viram. Hoje elas não estão dando crédito. Mas na grande tribulação, a hora que elas entender que elas estão vivendo a grande tribulação, elas vão lembrar. E vão chorar amargamente. Não vai ser fácil. Conforme está escrito. Imagine, meus irmãos, você estiver aí na grande tribulação, você não vai poder pôr a marca na mão, o microchip, a marca da besta. Ouviu a verdade, a semente que hoje está sendo plantada no mundo inteiro. E as duas testemunhas reforçando isso, que são os dois últimos homens, que vão estar falando, dando a cara a tapa, vamos dizer assim, enfrentando os demônios em carne e osso, o sistema religioso inteiro contra eles, todas as religiões contra eles, todas, fora o mundo inteiro, né? Hoje, 8 bilhões de seres humanos na Terra. Imagine. Com as acusações, conforme já foi falado já também, os irmãos. Não estou falando para os irmãos que conhecem, né? Estou falando para os irmãos ainda que não ouviram o que foi falado até hoje, desde 2010 até agora.
que eles vão jogar a culpa. Os irmãos assistiram o pedido, o vídeo dos pedidos, que eles vão jogar a culpa nas duas testemunhas, da rabada, da hemorroida que os demônios vão ter. Então. E que a internet foi esses dois homens que barrou a internet, que segurou o sinal, que vai começar a cair tudo, o satélite. O sol vai aquecer tanto que repetir as mesmas palavras que o irmão falou, aquelas lata velha que está lá em cima vai cair. E o sinal de internet vai ser cortado, de sinal de sem fio. Imagina o mundo inteiro ficar sem internet. A besta que tá lá no seu castelinho lá, tá escondida lá, aquela safada, que logo ela vai ter que sair de lá, aquela praga. E ela é a primeira que vai receber isso aí. A primeira, né? Então, mas vamos lá. Aí o que vai acontecer? Conforme foi falado e conforme está escrito, vai colocar o mundo inteiro contra as duas testemunhas. O mundo inteiro atrás de dois homens, falando que esses dois homens é do próprio diabo, do Satanás. Igual falaram que o Messias era, que ele tinha diabo no corpo. Imagine, meus irmãos, o que eles vão fazer com esses homens. E vocês, os irmãos, infelizmente, muitos às vezes que ouviram, não só esse vídeo que estiver assistindo, que assistiu esse vídeo, os demais vídeos de todos os irmãos que falam a mesma língua, a mesma palavra, na verdade, estiverem lá. Imagina, meus irmãos, essa situação. Imaginem só, para imaginar. Vão estar lá na tribulação e vai ter que repetir o que nós estamos falando desde 2010 para cá, junto com as duas testemunhas, vão ter que falar a mesma coisa que eles estão falando. Às vezes os irmãos vão me perguntar, mas o que vocês estão falando, o que vocês estão pregando? Os irmãos que nunca assistiu o vídeo, nunca aprendeu, nunca ouviu nada parecido. Conforme foi falado, desde 2010 para cá, Moisés é o próprio Satanás, o diabo encarnado na terra. Moisés, a serpente, é ele. Jesus Cristo, o nome da besta 666, que o original é Jesus Cristo, filho dele. Já foi falado também. O outro demônio, que são os três, os maioral, o chefe dos 500 milhões de caídos, dos demônios, Elias, aquela farsa lá, que os religiosos não cansam de ficar falando que aquela praga subiu para o reino do céu. Sendo que o Messias diz, ninguém jamais subiu aos céus, exceto o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Mas eles insistem, né, em falar isso para o povo. Mas tudo bem. E a cambada de falsos profetas da Torá, que os Yalhudins aí, né, que eu acabei de falar, já há 14 anos também na mesma tecla, não sai dessa paranoia. Esses dias eu assisti um vídeo aí, deu até ânsia de vômito, daquele tal de Edinho lá, professor Edinho. Dá até ânsia de vômito, porque o título estava escrito, que muitas pessoas estavam pregando que Deus, o Yahweh, era assassino. O Yahweh, o Yahushua, o Jeová, o Adonai, o Yeshua, esses matam mesmo. Esses era tudo demônio, se passando como se fosse o nosso pai. Por quê? Esses, ó, Yahweh, Yahushua, Adonai, Jeová, Jesus Cristo, todos esses nomes malditos, que são de demônios, para as pessoas adorar demônios, para ir contra o mandamento do nosso pai, amar o nosso pai acima de tudo, ficar aí adorando esses ídolos aí, ó, esses demônios, esses nomes que foi criado, enfim, não tem o que fazer. Aí eu vi lá esse título do vídeo, ele falando dos assassinos. Eu vejo muitas pessoas falando na internet que o Yahweh, o nosso pai todo-poderoso, ele é mau porque ele matava. Conforme está escrito, o Messias falou. Lembra que o Messias falou? Chegará uma hora em que eles vão matar vocês pensando em estar oferecendo um sacrifício ao Pai, a Deus, fazendo um favor para Deus. Mas isso eles farão porque eles não conhecem ao Pai e nem a mim, porque o nosso Pai não mata.
O nosso Pai, ele é amor. A justiça dele, ele separou um dia, o milênio. O último milênio. Quando tudo se acabar, é lá o julgamento final. O apóstolo Paulo falou, pois ele mesmo escolheu um dia para julgar os vivos e os mortos. Então, esses irmãos aí que estão há mais de 14 anos, que são as virgens loucas, saiu do sistema, o sistema está dentro deles, implantou outro sistema agora. E fica pedindo dinheiro ainda, hein? Fica pedindo dinheiro. Professorzinho aí de Al Rushua, barato. Nós estamos vendo tudo que vocês estão fazendo. Não se esqueça. Naquele dia, a hora que o nosso Pai chegar e falar para as pessoas que viram essas palhaçadas que vocês fizeram na internet, ó, meus filhos, façam a justiça. Vai ser lançado um lago de fogo e enxofre, sem misericórdia, sem dó. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Fica pregando mentira na internet, falando só de falsos profetas, esses bandidos da Bíblia que assassinam. E pegando o dinheiro dos irmãos ainda. O apóstolo Paulo é claro, o Messias, os apóstolos. As próprias minhas mãos trabalhavam dia e noite para não ser pesado para nenhum de vós. E o apóstolo Paulo ainda fala, quando ele dá aquela questão, a ênfase das ofertas, da ajuda, a oferta é uma ajuda. Por exemplo, eu sou um irmão, estou vendo um outro irmão passar uma necessidade, devido a alguma dificuldade, uma doença, algo desse tipo, a pessoa está impossibilitada de trabalhar, você estender a mão, você ajudar, você fazer a oferta, né, que nem eles dizem. O apóstolo Paulo falou, não que nós não temos direito também de receber ajuda nas nossas necessidades. O apóstolo Paulo fala bem claro. Vocês não lêem as escrituras, vocês não conhecem o Pai, o Messias e os nossos verdadeiros irmãos, vocês não conhecem. Vocês conhecem o Yahweh, o Rushua, o Moisés aí, ó, o próprio Satanás. É esse que vocês conhecem. Não está escrito que ele é o assassino desde o princípio? Então, é esse que vocês seguem. Lá, Moisés vai estar lá na porta, lá, do lago de fogo e enxofre, para receber vocês lá. Não se preocupa, não. Não se preocupa, ele vai estar lá. Vocês vão dar um abraço bem apertado de Moisés lá, o pai de vocês, o próprio diabo. Não se preocupa, não. Mas tudo bem, vamos lá. E, então, o que eu estava falando do Yahweh Rushua aí, essas pessoas que estão influenciando os outros irmãos mais fracos a acreditar nessa maldita religião judaica, que nem o Messias disse lá em Apocalipse, se dizem judeus, mas não são. Mas, porém, eles são das sinagogas do diabo. Eles não são judeus. O povo que segue o Yahweh Rushua, eles não são judeus. É brasileiro de nascença, é americano, sei lá. Judeu eles não são. Yahudins, que seja, esses nomes que eles falam maluco aí. Que pra mim eu chamo um lixo só, judeu e pronto. Mas se dizem judeus, mas não são. Porém, eles também são da sinagoga do diabo. Que é a mesma. O hebraico, a língua hebraica aí que o diabo criou para falar com seus filhos. É o hebraico. Para falar com seus filhos. E depois eles queriam transformar o inglês, né? Uma língua mundial. Para falar com os filhos dele. Os demônios falar com os filhos deles, né? As pessoas que seguem aí os demônios. Mas enfim. Fugiu até um raciocínio que eu estava falando aqui na continuação. Então, mas esses irmãos aí que ficarem, a semente que ficou, lembra lá no Apocalipse 12 também que fala? A semente da mulher vai ser perseguido. Então, aí agora vamos lá, meus irmãos. Imagine. Vamos lá. Vamos imaginar que estamos vendo essa cena. Muitos irmãos estão lá, esses irmãos que ouviu a verdade, ou ficou aí atrás de outro Yahushua, essas coisas malucas aí, vai ter que se limpar. É uma virgem louca, vai ter que se limpar. Não tem o que fazer. Aí vai chegar lá e vai ter que ficar pregando tudo que nós pregamos aí desde 2010 pra cá. Sem um microchip na mão. Como que vocês vão fazer para comer? Me responda. Como que vocês vão fazer para tomar água? O mundo vai estar um caos. É caos em cima de caos. O mundo vai estar o controle total do maligno. Então,
as águas vão ser contaminadas, mas é um desastre total. A gente não consegue nem imaginar como vai ser, porque o Messias falou que nunca houve, nem jamais haverá outro igual. Então não vai ser brincadeira não, meus irmãos. Então, conforme está escrito, esses aí, depois no final, mas os que foram realmente remidos. Eu falo aqueles que foram remidos e lavaram suas vestes do Messias. Na verdade, esses não vai passar mais sede nem fome. Por isso que está escrito. Porque na grande tribulação, 3 anos e meio, imagina, você passando fome, você passando sede. E lembre-se aqui, ó. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui do texto do Apocalipse, capítulo 7, né? Apocalipse capítulo 7 aqui, ó. Apocalipse capítulo 7, versículo 16, né? Eles nunca mais terão fome, nem sede, e serão totalmente protegidos do sol e do calor escaldante. Lembra que o sol vai aquecer? Imagine, meus irmãos, o sol aquecer de uma forma aí para não sei quantos graus que vai chegar. Também não quero nem estar aqui. Quero nem estar aqui também. É que nem o Messias falou, vamos perseverar até o final na justiça, para ser salvo. Mas conforme está escrito, olha lá, serão protegidos do sol e do calor escaldante do meio-dia. Imagine, você sem ter... Porque eles vão pôr as pessoas contra os familiares, que o Messias falou. Eles vão se levantar contra vocês. A semear. Não pense que vai ser fácil. Vocês estão rejeitando hoje. Hoje você rejeita a verdade, que poderia salvá-lo. O apóstolo Paulo falou. Mas rejeitaram a verdade, eles não creram a verdade que poderiam salvá-los. Mas preferiram acreditar na injustiça do mundo. Do sistema religioso, do sistema maldito maligno. Então, meus irmãos, imagine se ficar de um canto para o outro, ter que pregar que Jesus Cristo é o nome da besta. E a imagem já vai estar aí. A imagem já vai estar exposta. Quem não adorar a imagem da besta vai ser morto, não tem o que fazer. Então você vai ter que... As pessoas que falam, os irmãos que for ficar, infelizmente, conforme está escrito, são muitas pessoas que vão ficar, não são poucas, são multidões. Vai passar um perrengue lascado. Vai ser difícil as pessoas chegar vivo até os 1260 dias, quando as 2 testemunhas foram ser mortas, conforme está escrito, conforme foi falado. Então imagine correr de um canto para o outro. Vai ter dia que você não vai conseguir nem comer, nem beber água, e o sol aquecendo de uma forma que nunca foi visto na história da Terra. E aí? Deu para imaginar? Vamos completar esse raciocínio aqui, para os irmãos que estão chegando agora, para os irmãos que ainda não entenderam, para os irmãos que ainda não ouviram falar nisso. Serão a tribulação, quando iniciar, a besta sentar no trono, vai faltar 1335 dias para a volta do Messias. Os primeiros 1200, a besta, nesses 1335 dias, a besta vai reinar 1290 dias. As 2 testemunhas que vão estar frente a frente com ela, pregando o oposto que ela prega, elas vão estar pregando o que nós estamos pregando hoje, desde 2010 para cá. É a mesma língua, é o mesmo corpo, é o mesmo azeite, é o mesmo entendimento, é o mesmo espírito, lembra? Então, elas vão estar pregando, e quando se completar, vamos dar um exemplo, começou hoje a tribulação, começou hoje. Nós sabemos a queda do meteoro também, mas tem outros vídeos falando desse assunto, mas eu estou fazendo só um pequeno resumo, o vídeo não ficar extenso. Iniciou a tribulação hoje. 1290 dias, a besta vai reinar. E os irmãos, a semente que ficou, que são teimosos, que não quiseram acreditar na verdade, que poderia salvar, quis pagar para ver, não quis ouvir o conselho que é gratuito, né? Lembra a suposição que eu estou falando? Não quis ouvir o conselho gratuito. Quiseram pagar. Pagou? Paga e vai pagar o preço também. Infelizmente. Mas
ainda há esperança, meus irmãos, não se preocupa. Não tem preocupa. Não vamos se alarmar também. A chance de vocês ficar tranquilo é agora. Mas se vocês não conseguiram, na primeira oportunidade, vocês agarrar ela, então vocês vão ter que fazer hora extra, vão ter que trabalhar mais. Não tem os acréscimos do jogo, as pessoas que gostam de jogo? Não tem? Então, vão ter que fazer hora extra, igual tem no serviço. Tem que trabalhar. Só que bem mais difícil, né? Conforme está escrito. O Messias falou nos últimos dias: pai se levantará contra filho, filho contra pai. Mas não percam, meus irmãos, a esperança. Às vezes a gente fala assim, a gente imagina conforme vai ser, meus irmãos, mas depois que vocês acordou e está debaixo de tribulação, vocês têm que lembrar e ser forte. Tem que lembrar tudo que foi falado, tudo que foi semeado no seu espírito, vocês vão lembrar e vão saber o mapa para vocês conseguirem sobreviver e ser salvo para entrar nesse grupo aí, ó. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Tá vendo? Não vai ser fácil, mas ainda há esperança, né? Nosso Pai é bondoso, ainda há esperança. Então são multidões de pessoas que vão ser salvas. Então, meus irmãos, voltando ao raciocínio, os 1260 dias que as duas testemunhas estiver pregando contra a besta e o falso profeta, que são os dois líderes que vocês pagaram eles para receber algo em troca, e as duas testemunhas deram de graça, vocês, um conselho, vocês não quiseram, a verdade. Vocês têm que sobreviver, meus irmãos, conseguir, né? Tentar sobreviver, vai ser muito difícil. Eu não tenho muita ideia, né? A gente estamos falando aqui mais ou menos como pode ocorrer, mas vocês vão ter que ficar de um canto para o outro, recebendo uma pequena ajuda de algumas pessoas, mesmo que pai, mãe, o sistema todo esteja contra vocês, vocês vão ter que superar, vocês vão ter que manter firme, vocês vão ter que provar o amor, lavar as vestes, lembra? Lavar as vestes no sangue do Messias. Por que o sangue do Messias? A palavra dele. Às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes a gente está falando aqui, que está escrito aqui, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O que custou a vida do Messias? Ele falou que Moisés era o diabo. O príncipe do mundo aí, ele falou, ia estar aí nos últimos dias, que é a besta do Apocalipse. Aquela cambada de falsos profetas lá dos Yahudins lá, vou dar um exemplo. Desde Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Samuel, aquele outro lá, o homem do Hulk lá, o cabeludo. Esses profetas aí de Israel, do próprio Satanás. Então isso custou o Messias, a palavra verdadeira dele, a verdade, que hoje nós estamos falando ela também, as duas testemunhas vão continuar falando na tribulação. Essa é a verdade. Vocês vão ter que ser limpos da morte, tudo desculpa, não, é o que causou a morte do Messias, que são esses temas que eu acabei de falar. Então, meus irmãos, vocês vão ter que manter firme, né? Nem o Messias diz, mas aqueles que perseverarem até o final, esses serão salvos. É na vossa perseverança que ganharás a vida. Então, meus irmãos, ainda há esperança sim para vocês. Tá? O nosso Pai é bondoso, muito misericordioso, ainda há esperança. Mas vocês vão ter que ser artista, né, para sobreviver e permanecer até o final. Para mim não perder aqui a linha de raciocínio. Para vocês tem que ficar firme, meus irmãos, até os 1260 dias, que são quando as duas testemunhas serem mortas. As duas testemunhas, tipo assim, né, que nem eu estava falando no princípio. 1260 dias, elas vão estar pregando contra a besta e o falso profeta, que eles vão reinar 1290 dias. Elas vão morrer 30 dias antes do reinado da besta. Então, quando as duas testemunhas serem mortas, o sangue delas cair lá naquela grande praça, que as pessoas já sabem, né? Quando o sangue delas derramar,
vai acontecer o terremoto. Os irmãos quiserem, não entendeu ainda, vai lá em Apocalipse capítulo 11. Que nem eu falei, é uma cópia do que aconteceu com o Messias. Lembra o Messias quando ele morreu? Tava durante o dia isso aconteceu, e aconteceu lá um terremoto, e aquela praga daquele templo lá do Deus de Israel, lá do diabo, se fenderam as pedras lá, deu uma queda lá, lembra? Então, vai se repetir com as duas testemunhas. Quando elas derramarem seu sangue, foram ali, o espírito delas dormirem por 3 dias e meio, conforme está escrito, vai acontecer um terremoto, e a grande Babilônia, que todas as pessoas sabem, a praça, a grande cidade que domina o mundo, tá? Lembra? O Vaticano? Então, vai cair aquela porcaria. Vai acontecer um terremoto e vai morrer 7.000 pessoas nesse terremoto. Os irmãos que às vezes não ouviram isso, vai ler lá. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 11. Então, meus irmãos, é para os irmãos aí que às vezes nunca ouviram falar nesses assuntos, né? Por isso que às vezes eu estou repetindo para ver se os irmãos dão ênfase nisso, para tentar entender. E aí, vamos lá então. E as pessoas que vão fugir para os montes, né? Porque quando iniciar a tribulação, todos nós irmãos vamos ter que sair. Conforme o Messias falou. Ó, o Messias falou na parábola das 10 virgens. O Messias falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que quando a abominação da desolação estiver num lugar onde não era para ela estar, então que o leitor entenda. Então os que estiverem na cidade, fujam para os montes altos. Mateus, capítulo 24, versículo 15. Aí vocês vão lá em Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 6. A mulher, a virgem, a noiva, a igreja, todas as pessoas que vão ser salvas, ela fugiu para um lugar deserto, aonde o nosso Pai já tinha um lugar preparado para ela durante 1260 dias. Que vai ser a época que as pessoas, nós que vamos para esses dois irmãos, vamos ficar lá 1260 dias, e lá vai ter a proteção, porque as duas testemunhas vão estar aqui ainda pregando por mais 1260 dias. Lembra que são o testemunho delas. Então, vamos agora para essa parte aqui, ó, que eu acabei de mencionar. Vamos ler aqui Isaías capítulo 35. Aí os irmãos leem depois com calma também, certinho. Os irmãos que separei só um pedaço aqui. Isaías capítulo 35. As regiões desabitadas e os lugares secos se alegrarão naqueles dias. No dia da fuga, lembra que eu estou falando? Quando, pois vires a abominação, ela for chegar em a nossa partida, então, é que nem conforme está escrito, nosso Pai preparou o lugar, está preparado. Só que agora nós vamos ver quem vai para esses lugares, quem tem direito de ir lá. Então, vamos lá, Isaías capítulo 35. As regiões que estavam desabitadas, os lugares secos, se alegrarão naqueles dias. Por quê? Vai ser transformado, meu irmão. Às vezes muitas pessoas já vieram me perguntar, é bom dar uma ênfase nisso. Ah, irmão, mas eu conheci a verdade, tem 1 mês, tem 10 dias, tem 1 ano, tem 10 anos, mas quais seriam esses lugares aí que o nosso Pai preparou aí um monte, que os irmãos tanto falam aí, que lugar que tem que ir? Está aqui, ó, Isaías capítulo 35. Esse lugar vai ser transformado, meus irmãos, vai passar por transformação. É um lugar que o nosso Pai, o Messias, comprou, com a morte dele, do Messias, com o sangue dele, e ele preparou esse lugar do refúgio para a noiva dos últimos dias. Então vamos lá, o deserto vibrará de alegria e se cobrirá de flores, tá vendo? Então onde estava desabitado, vai ser habitado esses lugares. Olha lá, onde estava desabitado, os lugares secos, eles se alegrarão naqueles dias, porque o deserto vibrará de alegria e se cobrirá de flores. Aonde é deserto, meus irmãos, vai se transformar, vamos dizer, um jardim do Éden. Vamos imaginar assim. Árvore, frutas, água em abundância. O lugar está preparado, meus irmãos, conforme está escrito. Apocalipse, capítulo 12, está falando. Lembra? Eu vou repetir mais uma vez.
A mulher fugiu para o deserto, Apocalipse 12, onde nosso pai já tinha preparado lugar para ela. Então vamos lá no versículo 2. Haverá muita alegria, muitas flores, muitas canções felizes. A terra seca e vazia se tornará verde como as montanhas do Líbano, e tão bela como os pastos do Monte Carmelo e os campos de Saron. Lá o Senhor mostrará a sua glória, a brilhante majestade do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos fracos, animem os que sentem medo, dizendo: vamos, seja forte, não tenha medo. Veja, o seu Deus está vindo para fazer a justiça aos seus inimigos com a divina retribuição. Ele vai salvar você. Quando ele vier, ele vai abrir os olhos dos cegos e destapar os ouvidos dos surdos. Lembra? Também? O vídeo vai ficar na descrição. Qual o vídeo? O vídeo de 8 pedidos que as duas testemunhas fez para o nosso pai. Aonde o 7º pedido, se eu não me recordo agora, não me falha a memória, acho que é o 7º pedido, que foi feito para o nosso pai, é que um dia, guarde bem isso, meus irmãos, esse é o grande sinal, um dia antes de iniciar a grande tribulação, todos os nossos irmãos que estiver num leito do hospital, estiver sem um braço, sem uma perna, no asilo, orfanato, todos os lugares que eles tenham, tipo assim, um impedimento por uma doença física de sair desse lugar para fugir conosco rumo a encontrar com o Messias, com o noivo nos montes, um dia antes todos eles serão curados. Os irmãos que praticaram a justiça, os irmãos que... aqueles que o nosso pai, vamos se dizer, que escolheu, né? Por que escolheu? Porque ele praticou o bem, ele praticou o amor ao próximo. Lembra? Então no vídeo vai estar na descrição. Os aleijados pularão e dançarão como servos. A língua do mudo cantará de alegria. Fontes brotarão na terra seca e rios correrão no deserto. Veja, meus irmãos. Você vê que vai ser tudo transformado nesse lugar. Esse lugar que o nosso pai preparou, né? Aonde havia apenas areia quente, haverá lagos. Na terra onde não caía chuva, as fontes vão borbulhar. Nos lugares onde só os chacais conseguiam viver, vão brotar a erva verde e as plantas aquáticas, juncos e bambus. Por aquela terra, antes que era deserta, passará um caminho largo. Ele será chamado, presta atenção, o caminho da santidade. Olha lá, o caminho da santidade. Por esse caminho, os impuros não poderão passar. Os impuros não andarão por ele. Somente aqueles que obedeceram ao nosso Pai. Olha lá. Mesmo uma pessoa simples e sem instrução alguma, não se desviará dele. Nenhum leão atacará de surpresa ao longo desse caminho. Ali não haverá animais ferozes, somente os que foram salvos passarão por ele. Esses que foram comprados passarão por esse caminho. Entrarão em Sião com canções de grande alegria. Tá vendo, meus irmãos? Então, só vão para esses lugares, meus irmãos. Às vezes muitas pessoas também, né? Tem dúvida ou me perguntam. Pergunta alguns outros irmãos também. Sobre as pessoas. Eu tô aqui, vi na internet, aqueles bandos de maluco lá, estão falando umas coisas que tem que fugir pros montes. Isso vem falando, meus irmãos, desde 2010 para cá. Né? A hora que chegar a hora também, eu vazo na rapiada com eles. Eu vou ficar de olho. A hora que eu ver que o negócio é de acordo com o que eles falou, eu entro no trem também e vou embora. Vamos dizer, né? Dar um exemplo. Eu entro no mesmo barco e vou embora. Não vou ficar para trás, não. Mas lembra, meus irmãos, todas as parábolas que o Messias falou, vocês que receberam a verdade, o pão da vida, puro, genuíno, gratuito, praticam o amor ao próximo, a justiça. Mas eu faço bem pro meu próximo, onde eu vou eu ajudo fisicamente, um aqui, ali e tal. Tudo bem, mas tem uma coisa que quase todos os dias eu costumo falar, né? Que não tem preço que pague, não tem dinheiro que compre. Que quando você entrega o pão da vida para a pessoa, não tem dinheiro que compre isso, meus irmãos.
Não tem. É uma coisa tão valiosa que às vezes que nós estamos entregando diariamente para as pessoas, mas elas não querem. E aí, a hora que chega a hora, muitos desses, que ficou na espreita, falaram, não, vamos ficar aqui. Se eles correr e for verdade, nós vamos junto. Não vai ser assim não. Né? Já vou falando para vocês, não vai ser assim. Conforme o Messias falou, nas parábolas. Se vocês realmente entenderam tudo que o Messias falou nas parábolas, vocês vão entender. O Messias falou, aquele que recebeu um talento, recebeu o pão da vida, a verdade, de graça, e guardou para ti, não passou para ninguém, você não teve amor ao próximo. Desculpa. É melhor vocês ouvir de nós, que somos carnal, pecador, do que ouvir do nosso Pai. Mas muitos de vocês ainda vão ouvir dele. Ele vai falar, eu confiei a ti. Você ouviu a verdade, você absorveu, mas você não teve amor suficiente, um amor maior, um dom maior, um amor infinito, de entregar para o seu irmão a verdade, passar o pão da vida para ele, gratuito. Seja por palavra, onde você estiver, você falar para uma pessoa a verdade, para ela despertar das religiões, do engano, dos anjos caídos. Entregar um panfletinho, uma cartinha. Compartilhar um vídeo nas redes sociais, que é tão fácil. As pessoas hoje, você vê que praticamente 24 horas com o celular na mão. Ó, eu não costumo falar, não quero dar a cara, mas cria lá um usuário lá, põe uma foto fictícia. Precisa pôr sua foto lá, se você não quiser. E às vezes, dependendo do seu trabalho ou alguma dessas coisas aí, você fica um pouco meio preocupado. Lança semente, meu, faz sua parte. Ah, não quero que as pessoas venham entregando panfletinho. Vai lá, de noite. Esse calor que tá fazendo aqui no Brasil. Põe um panfletinho lá na caixinha do correio da pessoa. Faça sua parte. Que lá em cima, nosso Pai, ele vai te recompensar grandemente. Todos nós. Não tenha dúvida disso. O nosso Pai Bom, a gente não consegue nem imaginar, né? Como é o nosso Pai, a grandeza dele, né? Se o Messias, o maior depois dele, foi gigante, né? Vamos dizer assim, imagina o nosso Pai. Mas então, meus irmãos, não só essa parábola dos talentos, que os irmãos que vão ficar na espreita, ah, chegou a hora, ó, vou ficar na espreita, se eles falarem que vai, vamos embora. Não. Vamos trabalhar na seara, meus irmãos. Ajude a família. É que nem o Messias falou, é tão grande a seara, esse mundo é tão grande, e poucas pessoas trabalhando. Aí vai chegar as pessoas, muitas das pessoas, que, sei lá, não sei se é por orgulho ou vaidade, medo, se acovardou. Não quis passar o pão da vida, não teve o mínimo de consideração para o próximo, para um pequenino na terra, de pregar a verdade. Então, tem essa parábola dos talentos, tem aquela outra lá. Agora eu não estou lembrado agora, não clareou na mente. Mas tenha humildade, irmão, tenha amor ao próximo, em fato e verdade. Não tem nada excede você ajudar uma pessoa com o pão da vida. A pessoa ela vai querer a vida eterna, né? Ela vai ter a vida eterna. Então, meus irmãos, aqui agora no Isaías capítulo 33, vamos lá. Pois bem, eu lhes direi, os que sempre fazem o que é justo. Vamos lá, vamos ver agora quem que são esses que vão entrar no reino do céu, nos lugares preparados primeiro, né? Lugares preparados que o nosso Pai preparou desde a fundação do mundo. Vamos lá. Pois bem, eu lhes direi, os que sempre fazem o que é justo e falam a verdade. Olha, vejam, os que sempre fazem o que é justo, os que falam a verdade, os que não procuram lucrar explorando outras pessoas. Lembra lá no batismo de João Batista? Que batismo é ensinamento. João Batista ele estava introduzindo a verdade para as pessoas, para eles entrar para o reino do céu. O que ele falava lá quando as pessoas, as multidões que estavam lá em volta do Rio Jordão? Falava, como que é, João Batista? Tem que tomar um banho aqui e tal, moer o corpo, levantar. E agora, o que eu tenho que fazer, João Batista? João Batista é o profeta, o maior não nascido de mulher, ia lá e falava o quê? Olha,
Você está cobrando imposto? Não cobre mais do que a lei permite. Ah, você tem 2 túnicas? Dá uma para quem não tem nenhuma. Divide. Pratica o amor ao próximo. Em fato e em verdade. Lembra? Então, olha lá. Os que não procuram lucrar explorando outras pessoas. Os que não aceitam suborno. Muitas pessoas se vendem, né? As virgens loucas. Os Yalhudins aí, ó, há 14 anos, enche a boca para falar que há 14 anos. Os irmãos vão saber aí. É só ver lá o canal dos últimos dias. Tá lá, tá lá. No Facebook, o professorzinho barato lá. Professorzinho que agora eles querem falar até hebraico agora. Né? Quer falar até hebraico, a língua do diabo. Mas as pessoas são livres. Vocês são livres. A gente só vamos passar aquilo que a gente recebeu, a verdade, genuína. Nós não vamos... Se a gente não sabe algum assunto, a gente não vai falar. Nós não vai ficar inventando cacareco para pôr na cabeça dos irmãos. Os irmãos não precisam ter guia nenhum. Todos os irmãos são livres. Aprendeu a verdade? Aprendeu? Se alimentou? Tá forte? Passa pro próximo. Viva suas vidas normais, meus irmãos. Normal. Mas aonde você for, você deixa os rastros. Lembra o que o Messias falou? Sejais o sal da terra, a luz para o mundo. Então, aonde que você passou, você deixou a semente, um panfletinho, uma mensagem da verdade para as pessoas, uma semente, já ajuda muito, meus irmãos. Às vezes a pessoa está no dia a dia e às vezes vem aquele pensamento na cabeça, né? Fala, vou entregar um panfletinho ali, eu tenho um aqui com aquele fulano, aquela pessoa, aquele irmão que está ali. Às vezes a pessoa fica pensando 1, 2, 3 vezes. Não, irmão, o Espírito do nosso Pai, ele toca em nós, ele incentiva a gente, ele vai lá e fala, dá uma palavra amiga lá, fala alguma coisa que vinha ali, que você tiver alguma oportunidade, que nem o apóstolo Paulo falou. Quando você tiver uma oportunidade vivendo a tua vida no dia a dia, você vai e lança a semente. E aí a pessoa que tem sede da verdade, que nem o Messias falou, aqueles que buscar a verdade vai encontrar. Aqueles que bater na porta, a porta vai se abrir. Entendeu? Então é assim, é de pouquinho em pouquinho. Então vamos lá, continuando aqui. E os olhos, aqueles que tapam os ouvidos para não ouvir sugestões de violência, os que fecham os olhos para não serem tentados a contemplar o mal. São esses que habitarão nas alturas. Estarão protegidos num alto, como num alto de uma grande montanha, e terão todo suprimento de pão e água de que precisarem. Veja, meus irmãos, são esses, ó. Foca bem, ó. Às vezes, vou dar um exemplo, as pessoas tapam os ouvidos para não ouvir o mal, violência. Às vezes, nessa geração, infelizmente, a pior, né? A pior. Você ouve tantas asneiras, tantas palavras da pessoa fala, matou tem que matar mesmo, roubou tem que arrebentar mesmo. Você entendeu? É o sistema do mundo. Lembra? Vocês são luz do mundo, o sal da terra. A diferença, a tranquilidade, a paz, transmite a paz interior que há dentro de vós. Aí vocês vão ver, olha lá. Esses que fecham os ouvidos para... Olha lá, cadê? Esses que fecham os ouvidos para contemplar o mal. É uma coisa desagradável, chata, triste. Às vezes você vê um ato de violência, 2 pessoas brigando, 2 irmãos brigando. Um com facão. Às vezes você mora num bairro, vamos dizer que a violência é muito grande. Você vê cada coisa que você olha aquilo e você imagina, puxa vida, é tão ruim presenciar isso, né? Esse tipo de coisa. Você está passando de longe assim, vendo. Aí outras pessoas ali apaziguando, ou a polícia chegando, ambulância, esse tipo de coisa. Você vê. É por quê? É aquele sentimento de amor para as pessoas. As pessoas estão se mutilando uns aos outros, se matando. E os demônios aí, os anjos caídos, estão dando gargalhada. É o que eles mais querem, que ensinou o ser humano a fazer. Então, aí, nesse texto, meus irmãos, são esses que vão habitar nas alturas. Seus olhos verão o rei em toda a sua beleza. Tá vendo? Seus olhos verão o Messias. Olha lá. Vamos ver o Messias. Verão o seu reino se estender por toda a terra. Então vocês vão se lembrar do período do terror. Aonde está o oficial-chefe? Aonde está aquele que exigia imposto? Onde está quem controlava as torres?
Aí você vê aqui que ele fala, onde está aquelas pessoas que praticavam o mal, que exploravam o próximo, né? Às vezes você está no trabalho, tem um superior que maltrata as pessoas, ou na rua, na família, ou o sistema do maligno aí, os demônios aí, os políticos, toda essa sujeira, cadê eles? Aonde estão eles? Olha lá, em pouco tempo, no 19, esse povo arrogante que falava uma língua estranha e difícil de entender, vão desaparecer. Por quê? Infelizmente, quem praticou o mal até o final e não se arrepender, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vão pagar o preço. Né? Porque os demônios é a árvore. O diabo e seus anjos. E os seres humanos que seguiram eles são os galhos. Lembra como vocês falou? Se um cego está guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Então, meus irmãos, foi muito bom aqui estar fazendo mais um vídeo aí para os irmãos que estão chegando agora, já estamos agora em 1 hora. Né? E aí os irmãos que puder compartilhar esse vídeo, alguns trechos, alguma coisa que der para os irmãos aproveitar e espalhar para as pessoas aí. Né? Vou deixar na descrição aqui também o link, né, do vídeo do 8º pedido. Vou colocar alguns links que tem, deu referência aqui nesse vídeo, tá certo? E desde já eu quero agradecer mais uma vez todos os irmãos aí que acompanhou. Hoje eu fiz no outro sistema aqui, acabei não vendo o chat, com o meu celular que estou usando como câmera. Mas assim, meus irmãos, vamos ficar firmes, meus irmãos, até o final, né? Conforme o Messias disse, é ficar firme até o final, meus irmãos. Não vai ser fácil para ninguém. Mas o Messias falou, é na perseverança que ganharás a vida eterna. É quem praticar, ficar firme na justiça até o final, esses serão salvos. São esses que vão habitar nas alturas, nos grandes montes, conforme foi escrito. Então, meus irmãos, não ficam, né? Eu quero terminar assim, muitos irmãos assim, às vezes irmãos até tá bastante tempo na caminhada, não somos melhores que ninguém também, mas assim, os irmãos às vezes que tá meio inseguro, não precisa se preocupar, meus irmãos. Ó, veja bem, o nosso Pai, o Messias, o nosso Messias, todos os anjos do reino do céu, as 2 testemunhas, todos os anjos eu falo no modo geral, os 144 mil selados, todos eles estão em favor de nós, meus irmãos, da noiva. A noiva é intocável. Então, todos os irmãos que aprenderam a verdade, estão partindo o pão, né, praticando o amor, como vocês falou, até o final. Meus irmãos, é só ficar firme até o final, não precisa se preocupar com nada. Nem com qual o corpo aí que a besta vai vir. Deixa ela vir. Se ela vir com o corpo de Jesus Cristo, que ela venha. Se ela quer vir de fato, né, o velhinho, o camarada, que é o cavaleiro branco, vestido de branco lá, que tá a touquinha branca, provavelmente, então deixa ela vir. Qual corpo que vai ser? Tá preparado aí? Tá sendo preparado? Deixa ela vir. Quando ela vir, ela já sabe, né? Quando ela vai vir agora e sabe que o tempo tá curto. Mas todos aqueles que conhecem a verdade, né? Se alimentou do pão da vida e ajudou o próximo, passando o pão da vida, irmão, né? Tranquilo, não precisa se preocupar com mais nada. É só viver a vida tranquilamente. Sem loucura. Sem ficar acusando os irmãos em rede social disso, mas você é bobeira, sabe? Às vezes eu nem olho muito mais as redes sociais, sabe? Mas às vezes quando eu dou uma entrada lá, eu vejo algumas coisas assim, sabe? Não tô criticando ninguém, irmão, sabe? Tô aqui dando a minha opinião daquilo que eu presencio no dia a dia. Não sou uma pessoa perfeita. Não siga a minha, que eu tenho muitos pecados, muitos defeitos, eu tenho, sou um ser humano. Mas assim, meus irmãos, uma palavra de amigo, né, de irmão, um conselho, não faça igual a eles lá, o povo do sistema que paga para receber alguma coisa, um conselho, alguma coisa. Gratuito, como sempre foi a palavra. Mas assim, meus irmãos, viva suas vidas tranquilas, meus irmãos. Vai semeando, que seja também na internet, não tem problema nenhum, mas evita, irmão, discórdia, colocar irmão contra irmão, sabe? Da agora pra frente a tendência é piorar cada vez mais, meus irmãos. Nosso irmão já havia dito, né? Pouco tempo atrás,
Então, por quê? Os demônios, meus irmãos, eles estão ao redor, meus irmãos, 24 horas. Eles estão ao redor, eles querem uma brecha só para fazer o regaço deles. E eles sabem que alguns vão cair. Eles vão derrubar alguns ainda. Por isso que, conforme está escrito, quem estiver em pé, cuide para que não caia. Então fica sempre em espírito com o Pai, meus irmãos, vivendo suas vidas no dia a dia, tranquilo. Nas oportunidades você passa o pão da vida, entendeu? Pratica o bem. É simples. Não precisa ficar com paranoia de ficar acusando um irmão, acusando o outro, causando intriga. Para com isso, meus irmãos. Isso aí, ó, sinceramente, quem faz esse tipo de coisa aí, meus irmãos, sinto muito, mas a verdade tem que ser dita. Não procede do nosso Pai. Isso não são fruto dele, do Espírito do nosso Pai. Não são. Você vai ver lá na Escritura falar o que é fruto do Espírito. Fruto do Espírito, tá lá, você não sabe, é benignidade, a bondade, o amor. Claro que às vezes se acontecer alguma coisa, uma desavença, você e algum outro irmão, irmão, só porque o Messias falou também. Vai lá, conversa com o seu irmão, tá tudo tranquilo, tudo em paz. No reino do céu é um só. As pessoas que vão entrar lá, é só lá, meus irmãos. Então não tem como. Por exemplo, eu vou lá, mas tem um irmão que eu não gosto muito, ou eu não converso com ele. Meu irmão, como vocês vão morar no mesmo lugar, desse jeito? Só tem um céu só. Não tem 3 céus, igual o sistema religioso fala aí, o Abraão, o Melquisedeque, o Enoque. Não existe isso aí. É um só. Então, meus irmãos, larga a mão de besteira, para com isso. Vivam suas vidas tranquilas aí, ó. Tudo em paz. Passa o pão da vida conforme você consegue. O nosso Pai está vendo o esforço de cada um, meu irmão. Se as pessoas que tiver aí querendo... o irmão tá andando errado, meu irmão. Se o irmão tá andando errado e tá insistindo, meu irmão, que nem o Messias falou, pede ao Pai em espírito por ele. Messias, Pai, dá uma força lá. O irmãozinho tá sendo fraco lá, tá virando a cabeça. Pronto. É simples. Se puder ajudar, falar uma palavra amiga, fala. Mas não apontar julgamento, irmão. Isso aí não cabe a nós, irmão. O julgamento é só o nosso Pai. Ele é o único juiz verdadeiro, digno. Ele é digno. Agora, nós não podemos comparar nem o nosso Pai, né, nem o Messias, nem qualquer um anjo, meus irmãos, porque nós somos homens. Nós somos homens, nós nascemos na terra. Nós já nascemos na terra do maligno aqui. E pela bondade do nosso Pai, nós também encontramos o tesouro, né, a verdade que foi falada na terra. E estamos muito gratos por isso, né? E que nem eu falo, permanecer até o final. Mas é isso, meus irmãos, que eu passar esse vídeo aqui para as pessoas que estão chegando agora, tá bom? Desde já, e um forte abraço a todos os irmãos aí, uma boa noite. E até a próxima, meus irmãos. Forte abraço.